E tem também a CPI mista dos atos criminosos de 8 de janeiro. São, em tese, 4 bons assuntos que vão... Eu não sei se o presidente da Câmara vai conseguir cumprir a intenção dele de fazer o plenário andar ao mesmo tempo em que vão andar essas CPIs todas. É claro que a gente não sabe se elas vão pegar no breu, né? Mas todas, em tese, têm potencial, algumas mais, outras menos, evidentemente, não estou equiparando todas aqui, mas todas elas, ao seu modo, têm potencial para pegar, não é, Uribe? E aí corre o risco de o plenário ficar em segundo plano, tendo coisa muito importante para discutir, não é? Bom dia, meu amigo. Duas em especial, né, Colombo? A CPI do MST e a CPMI do 8 de janeiro, que vão ser utilizadas pelos partidos de oposição para tentar desgastar o governo federal. Inicialmente, bom dia a todos que assistem ao Novo Dia. Bom dia, meu amigo Colombo. Bom dia, meu amigo Vila. A CPMI do 8 de janeiro, mais do que as outras, tem um potencial inflamatório na avaliação de alguns integrantes do Palácio do Planalto. Por isso que já começou um movimento para blindá-la. A gente está chique hoje, professor Vila e Colombo, e fizemos até uma arte que vamos mostrar dos últimos fatos das articulações para explicar essa CPMI. Ela vai ter 32 integrantes no total. 16 integrantes do Senado Federal e 16 integrantes da Câmara dos Deputados. E aí já houve um acordo, uma definição. Será um senador o relator da CPMI e um deputado o presidente dela. Nós temos na divisão dos partidos uma preponderância dos partidos da base governista. A gente sempre coloca um asterisco porque a União Brasil é um partido que é da base governista porque tem 3 ministérios, mas nos últimos tempos acaba votando e colocando integrantes neutros ou de oposição à frente de comissões parlamentares. Mas se for levar em conta os partidos que têm cargos na esplanada dos ministérios, destes 32, 19 são governistas, 10 oposição e 3 neutros. Quem nós consideramos neutros? Partidos como PSDB, Cidadania e Podemos. Claro, Podemos costuma se posicionar mais na oposição, mas no caso da destruição de Brasília, dos 3 poderes, você sempre teve uma posição do Podemos mais contra os bolsonaristas, por isso a gente colocou nessa neutralidade. E aí é possível ver então que nós temos uma maioria governista, que é o que tem dado um certo alívio ao Palácio do Planalto para conseguir eleger um presidente e um relator que sejam mais moderados. E aí os partidos que têm uma maior representação. O PL de Jair Bolsonaro vai poder indicar 5 nomes. A gente já trouxe aqui na programação da CNN Brasil. Devem ser 5 nomes ideológicos e radicais. Porque como a maioria é governista, o PL quer utilizar a CPMI para fazer barulho, para desgastar Luiz Inácio Lula da Silva. E aí há nomes como Eduardo Bolsonaro, como Jorge Seife, como Magno Malta, como André Fernandes. Há também o PT na sequência, com 4 integrantes, o PSD com 4 integrantes também, União Brasil 3 e MDB 3. E aí nós temos a tropa de choque no Próxima Arte e também aqueles que são cotados para presidir e relatar a CPMI. Nessa tropa de choque, o nome pelo menos de cada partido. Randolfo Rodrigues, que foi vice-presidente da CPI da pandemia, é atual líder do governo no Congresso Nacional, já foi indicado para estar nessa CPMI. André Janones, o queridinho de Luiz Inácio Lula da Silva na campanha eleitoral, o guru das mídias digitais, que também foi acusado muitas vezes de dispersar fake news e dispersou fake news, também estará nessa tropa de choque. Lindbergh Farias, também do PT, que tem feito muitas críticas à oposição. Do outro lado, o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Antes nós tínhamos o nome de Flávio Bolsonaro na CPI da pandemia, agora Eduardo Bolsonaro. Spiridião Amin, do PP de Santa Catarina, um nome considerado também um pouco mais moderado, mas oposicionista. E Cleitinho, que foi eleito agora pelo Republicanos em Minas Gerais. Cleitinho é uma dúvida, porque o Republicanos ainda avalia se indicaria Cleitinho ou Damares Alves. Damares Alves, que dispersou muita fake news quando era ministra, inclusive antes e depois de virar ministra. E aí nós temos também aqueles que são cotados para estarem à frente dessa CPMI. Para a presidência,
André Fufuca, do PP do Maranhão, é o nome favorito de Arthur Lira. Arthur Lira já conseguiu emplacar aí o relator da reforma tributária e conseguiu emplacar também o relator do arcabouço fiscal. Quer emplacar um aliado também à frente da CPMI, o Arthur Maia, do União Brasil. E aí vem a pegadinha que eu disse. União Brasil é um partido da base governista com 3 ministérios. Arthur Maia não é considerado um nome governista, muito pelo contrário. Ele foi, inclusive, o relator da reforma trabalhista lá atrás, na gestão de Michel Temer. E aí vamos aos relatores. Eduardo Braga, que é um nome considerado moderado, governista, mas moderado, se dava muito bem com Jair Bolsonaro, por exemplo, ou Otto Alencar, que ficou famoso na CPI da pandemia, quando fazia aquela comparação de vírus com protozoário. Então são os nomes hoje cotados. Essas definições, no entanto, só devem sair na próxima terça-feira. Então os partidos têm até a próxima semana para indicar os seus nomes de titulares e suplentes.